Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje é a prevenção de chuvas. Estão com a gente aqui na mesa Alexandre Kardeman, chefe executivo do Centro de Operações Rio, o COR, Leandro Chagas, coordenador da Defesa Civil Municipal, e Gerardo Portela, professor de análise de riscos. Eu agradeço a participação de todos e queria começar com uma pergunta que serve para vocês três. O Rio de Janeiro está pronto para poder prever chuvas? Bom, pronto a gente nunca está, a gente está sempre tentando melhorar, mas a gente tem feito um trabalho grande depois que o Centro de Operações se iniciou em 2010, a partir de uma chuva e um desastre em abril de 2010. Nós preparamos o Centro de Operações com vários órgãos integrados, fizemos algumas ações preventivas como sirenes, compramos um radar. Então, várias ações foram feitas em que o Rio se tornou, talvez até a referência em vários lugares do mundo, como um órgão que pode integrar equipes e fazer com que melhore a situação de chuva. Mas a gente sempre tem o risco de chover e de ter problemas. Então, a gente tem investido em tecnologia, em processos, em tentar informar, em comunicar a população. Então, esses são os grandes desafios de qualquer cidade e o Rio é uma delas e a gente tem trabalhado para isso. Com a tecnologia, Leandro, que a gente tem hoje, a gente pode prever chuva com quanto tempo de antecedência? Então, em relação à meteorologia, e nisso a gente está muito bem servido no Centro de Operações, a cidade do Rio tem o Alerta Rio, que é como se fosse uma meteorologia própria da cidade. A gente sempre trabalha com médio e curto prazo. Então, a gente sabe que nos próximos 4 dias, por exemplo, pode estar chegando uma frente fria com um índice de chuva significativo. Como o Kardeman bem disse, a cidade do Rio de Janeiro, historicamente, ela é afetada de uma forma severa em função das chuvas. Os desastres naturais mais significativos na cidade do Rio a chuva muito forte e tudo que está relacionado a ela, que são alagamentos, deslizamentos de terra, em função da topografia da cidade, que favorece muito. Mas o fato de a gente ter o Alerta Rio na cidade do Rio de Janeiro, no Centro de Operações, faz com que a gente consiga abrir os olhos para esse médio e curto prazo. Então, em 4 dias, a gente já tem uma noção do que pode acontecer em relação ao tempo, a chegada de uma frente fria, a zona de convergência, né, aquela transporte de umidade que a gente sempre fala. Só que a gente sempre tem que ficar monitorando e o que interessa mais para a gente é o curto prazo, que é quando a gente consegue disparar os alertas, é quando a gente consegue disseminar a informação de que existe um potencial de chuva forte que pode causar algum prejuízo para a cidade. Mas a gente consegue prever com que antecedência uma chuva muito forte vai cair no Rio e que quantidade de chuva vai cair? Em relação à cidade do Rio de Janeiro, é um local muito complexo, isso qualquer meteorologista pode afirmar, isso que eu estou dizendo. Os meteorologistas que trabalham com a gente, eles lidam com uma cidade que tem suas peculiaridades. Em relação à topografia, como a gente já falou, as bacias hidrográficas influenciam muito na previsão do tempo no Rio. De acordo com uma área de instabilidade que surge próxima ao Rio de Janeiro, a gente já tem condições que núcleos de chuva se formem sobre a cidade e isso nenhuma meteorologia do mundo consegue prever com muita exatidão. E a gente tem modelos meteorológicos que rodam durante o dia para a gente conseguir antecipar o surgimento dessa chuva que pode ter algum potencial crítico para a cidade. Mas respondendo a sua pergunta, a gente consegue, através das imagens no radar, que é um nowcasting que a gente chama, que é uma previsão mais de curto prazo que a gente consegue fazer, ainda que o núcleo de chuva que a gente observe surgindo sobre a cidade do Rio de Janeiro, a gente consegue com meia hora, 40 minutos, já disparar os alertas antecipadamente para a cidade do Rio de Janeiro. Mas isso não é suficiente porque não dá tempo das pessoas se deslocarem, chegarem em casa ou estarem em um lugar seguro. Eu queria saber um aviso que as pessoas tivessem pelo menos 12 horas de antecedência. Isso é possível? Então, a frente fria a gente consegue antecipar e a gente faz todos os planos de prevenção. Então, na quarta-feira passada, a gente pediu para as pessoas não irem para a escola, a gente pediu para não ter o jogo, recomendamos não ter o jogo do Maracanã, porque a gente sabia que vinha uma chuva e a gente tinha como tipificar isso e como saber que poderia ter uma chuva forte. Quando é chuva fraca, quando é chuva de verão, que ela surge,
A gente consegue informar desde cedo que vai chover, mas a gente não consegue saber qual é a intensidade, se vem vento. Isso não é uma coisa que o meteorologista consegue avisar para a gente. Então, a partir disso, a gente começa a informar a população via redes sociais, via SMS. É importante também falar do SMS. As pessoas têm que se prevenir, as pessoas têm que ter a visão de prevenção. Isso é importante que a população saiba, que a gente lidar com isso todos os dias. Então, as pessoas, a gente tem um SMS que ligar para o CEP, botar no CEP 40199, o SMS 40199 e botar o CEP da residência, que ela vai receber alerta antecipadamente. Isso é fundamental para ajudar a gente na prevenção e no aviso das pessoas. Então, a gente às vezes avisa 2, 3 horas antes de que vai chover. Eu não sei a intensidade às vezes, não sei, mas eu sei que vai chover. Então, pode chover pouco, pode chover muito, mas a gente vai controlando isso. Quando a gente entende que é uma situação mais delicada, a gente muda os estágios da cidade. Então, muda para um estágio de atenção. O que a gente tem feito agora é um trabalho de protocolo, de mudar os estágios da cidade. Então, a gente está passando de 3 estágios, a gente vai passar para 5 estágios. Para quê? Para exatamente ser um gatilho de mudança de informação para a população. Então, isso vai ser uma coisa que a gente está estudando e está trabalhando, fazendo pesquisa, trabalhando junto com a Defesa Civil Estadual, trabalhando com a Defesa Civil Nacional, e isso vai ser uma coisa que a gente também vai modificar para poder melhorar essas prevenções. Que estágios são esses e quando eles entram em vigor? Então, hoje nós temos o estágio de normalidade, atenção e crise. A gente está mudando para um estágio de normalidade, para um estágio de observação, um estágio de atenção, um estágio de alerta e um estágio de crise. Então, esses 5 estágios vão dar para a gente trabalhar um pouco com a população em termos de aviso. Então, se vem uma chuva hoje que vai aparecer na cidade, eu não entro em atenção. Por quê? Porque eu só tenho 3 estágios. Se eu sei que vem uma chuva hoje, eu posso entrar em observação e falar para a cidade que ela está em observação. E aí eu consigo avisar as pessoas que, olha, a gente pode ter uma chuva mais tarde e vai estar em observação. Então eu consigo trabalhar isso melhor. Quando a chuva estiver chegando, eu posso entrar em atenção. Então eu consigo fazer esse trabalho. Isso é um trabalho, um estudo que várias pessoas estão trabalhando para a gente poder melhorar. É mais um tema que a gente está fazendo para poder melhorar. É óbvio que a gente precisa mais de tecnologia, de sensores. Estamos trabalhando com inovação de sensores. Isso tudo faz com que a gente possa melhorar a prevenção e poder avisar mais cedo. Queria trazer o Gerardo para essa discussão também, porque é também, acima de tudo, a prevenção uma questão cultural. Sim, a previsão de chuva, a previsão meteorológica, utiliza métodos científicos, métodos técnicos, né? Mas tem uma certa incerteza, né? uma margem de incerteza. Você não pode, dada a complexidade dos fenômenos naturais, você não tem como garantir que vai cair ou não aquela chuva, que vai passar ou não daquele ponto. Mas a parte de prevenção, ela pode ser muito assertiva, ela não depende dessa incerteza. Então, se você tem uma expectativa de uma chuva, que pode ser muito mais grave ou mediana, mas é certo, vai acontecer um período de chuva, nós estamos num período, por exemplo, de verão, né? Então, todo mundo já sabe que é preciso ter uma prevenção maior, não só por parte das autoridades, mas também das pessoas, porque a grande quantidade de pessoas aqui joga lixo, vai se instalar em locais perigosos para deslizamento. Então, eu acho que é uma questão cultural, como você falou muito bem, que precisa ser trabalhada. Nós temos que parar de ter medo de enfrentar o problema, porque tem gente que atribui uma certa... não vou falar do problema, que isso é fraqueza. Não, é o contrário. Aquele que encara o problema de frente que é corajoso. Então, aquela coisa de, vira essa boca para lá, não quero falar disso, para não acontecer, esse é quase que uma coisa mística, presente no nosso traço cultural, que atrapalha. Então, quando chega lá o alerta, agora a gente vai ter esses 5 níveis de informação, que eu acho que é uma grande melhoria. Não recomendo passar de 6. Os especialistas em fatores humanos dizem que é difícil lidar com mais de 6, no máximo 7. Então, a gente vai ter aí uma oportunidade de transmitir para a população
algo que possa fazer ela mudar seu dia a dia, sua postura, para que ela possa se resguardar, reduzir atividades e mudar a sua maneira de agir e tomar cuidados. Então, eu penso que é uma questão cultural, sim, que precisa ser trabalhada não só por parte das autoridades, que também fazem parte da nossa cultura, mas principalmente da população como um todo. Porque, às vezes, a autoridade fica com receio de alertar e as pessoas acharem que vão se apavorar, que não era verdade, fazer brincadeiras com os alertas. Então, é um problema cultural, sim. Eu vou lhe interromper um instantinho, porque a gente vai para um breve intervalo e volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje fala sobre prevenção de chuva. Gerardo, queria saber de você, pela sua experiência, seria importante que as autoridades convocassem coletivas em dias de temporal para avisar e criar esse hábito de se prevenir, de se proteger desses temporais? Sim, a gente tem um país, o Brasil, cada um tem a sua cultura, né? Então, as autoridades no Brasil, né, o processo todo que chega a instituir as autoridades, ele é muito permeado por uma série de fatores políticos, etc. Mas as nossas cidades são grandes metrópoles tecnológicas do século XXI. Então, hoje, nós precisamos, sim, que haja uma mudança na postura daqueles que estão ali nas posições-chave, para que eles possam se posicionar tecnicamente nos alertas e não agir reativamente depois que a chuva já começa a causar transtornos, reagir reativamente, porque às vezes estão desatentos a essas questões mais técnicas. E muitas vezes o gestor principal ele não tem como entender, não tem acesso à informação da gravidade do que está para acontecer. Então eu creio que tem que haver uma mudança nessa postura. Não, a gente tem que dar um crédito de confiança à população, porque a população, eu penso assim, a nossa população é inteligente, o que ela precisa é de educação. Então ela vai entender que é preciso se preparar com antecedência e os alertas precisam ser feitos com antecipação, mesmo que não tenha certeza da chuva, como já aconteceu recentemente com a questão das crianças que foram solicitadas a não comparecerem num dia de risco de chuva. Eu vi o Leandro concordando o tempo inteiro com o que você estava falando. O que tem que mudar? Perfeito. Aproveitando a fala que foi muito apropriada, na perspectiva da Defesa Civil, a prevenção é 90% do nosso trabalho, né? Então, todas as iniciativas que a Defesa Civil do Rio já implementou na cidade do Rio de Janeiro, como o estabelecimento de pontos de apoio em áreas de alto risco de deslizamento, né? Nas encostas, que são muito ocupadas no Rio de Janeiro. A gente colocou sirenes nesses locais, como o Cardeman também falou, justamente para conseguir, antes de uma ocorrência de deslizamento nessas áreas, avisar através das sirenes que existe esse risco. A gente fez simulados nessas áreas de maior suscetibilidade, para que as pessoas não só tenham ciência de que elas moram em áreas de muito risco de deslizamento, mas como elas podem também se deslocar para locais seguros no momento em que for necessário. Essa proximidade com essas áreas mais vulneráveis na cidade do Rio é muito importante para a Defesa Civil, por isso que a gente tenta sempre estar em contato com as lideranças comunitárias, as comunidades onde tem esses riscos de deslizamento historicamente na cidade do Rio de Janeiro. Só em 2010, por exemplo, a gente teve diversas perdas humanas em relação a deslizamento, e a partir daí a gente começou a implementar essas estratégias de prevenção justamente para se antecipar a esses períodos mais críticos. Então a gente trabalha muito forte na prevenção, a gente fala que na Defesa Civil a gente trabalha para evitar ou minimizar os desastres, principalmente os naturais, e a gente também teve o Defesa Civil nas escolas, inaugurado em 2013, e a ideia da Defesa Civil era incorporar no conteúdo programático das escolas, principalmente da rede municipal, que é onde a gente tinha mais acesso, conhecimentos de defesa civil, não só relacionados a desastres naturais, mas relacionados à prevenção de acidentes domésticos, a tentar incorporar naquele ambiente escolar essa cultura de prevenção que a gente está conversando aqui. Então, é um projeto que precisa ser expandido, lógico, ampliado. A gente já começou em outras cidades por aí afora, como, por exemplo, Petrópolis, outros Caxias, outros municípios limítrofes, já incorporavam essas iniciativas nesses últimos anos, e a Defesa Civil do Rio está tentando implementar isso numa escala muito maior, que a gente entende que justamente a prevenção é muito mais importante porque é melhor prevenir do que remediar. Quando você já tem o desastre
acontecendo, você precisa, logicamente, trabalhar para minimizar tudo aquilo que está acontecendo com essas pessoas que moram em umas áreas mais vulneráveis. Queria saber de vocês qual a eficiência das sirenes quando a gente tem tantas construções irregulares e tanto desmatamento nas favelas. Perfeito. A atitude da Defesa Civil não só de conscientização em relação ao risco, mas em relação a evitar que o risco se estabeleça, a gente chama de mitigação. A gente mitiga o risco através do acesso a essas comunidades. A gente tem, através das nossas gerências operacionais, uma proximidade muito grande. Então, a gente está sempre falando sobre o descarte adequado dos lixos, né, nas comunidades, em relação a não desmatar essas áreas. Então, as crianças, quando absorvem esses conhecimentos, elas são as principais multiplicadores da Defesa Civil. Muitas vezes, a gente tem relatos de pais desses alunos que receberam esses conhecimentos, que foram provocados pelos filhos em relação a evitar que uma área fosse desmatada, que o lixo fosse jogado de uma forma irregular na comunidade. Então, a gente aposta muito nessa prevenção, respondendo a questão das sirenes. A gente tem um retorno muito positivo da comunidade em relação às 103 comunidades que absorveram 165 sirenes. E muitas vezes a gente é cobrado por essa população, porque a gente não aciona a sirene porque ela não atingiu um protocolo específico que proporcionaria um risco para aquela área. Mas os próprios moradores ligam para a gente e falam, poxa, vocês não vão acionar a sirene hoje? Ou seja, a gente tem um engajamento daquela população mais vulnerável em relação à participação também, né, junto à Defesa Civil. E a gente explica, não, está tudo bem, a gente está acompanhando, se atingir o protocolo de acionamento às sirenes, a gente vai fazer de acordo com o volume de chuva que choveu naquela localidade. Todas as comunidades estão cobertas ou falta sirene em alguma? Não, negativo. A gente tem, nas 103 áreas que foram diagnosticadas com alto risco geológico de deslizamento pela GeoRio, todas elas possuem um contrato de manutenção que é fiscalizado de forma muito rigorosa. Sempre que perguntam para a Defesa Civil do município do Rio se as sirenes estão funcionando, a gente não só diz que estão, como a gente convida a comparecer a qualquer um desses locais para a gente fazer um teste. Porque a gente faz testes de manutenção o tempo inteiro, que é importante que ela esteja funcionando não só durante a normalidade, quando a gente está fazendo o teste, quanto no momento de maior adversidade, que a chuva já está caindo de uma forma mais agressiva, a gente vai precisar acionar as sirenes. Então, respondendo, a gente tem 165 sirenes em pleno funcionamento e a gente sempre convida a quem quiser verificar, acompanha a Defesa Civil, a gente faz testes regulares. O acionamento é tanto remoto do centro de operações quanto manual. A gente capacita moradores para que, num momento em que a gente perca o acesso às sirenes através de acionamento remoto, que é sinal de telefonia, nem sempre funciona muito bem, principalmente no contexto de chuva. A gente tem moradores próximos dessas áreas das sirenes com uma chave para fazer o acionamento manual. Então, a gente vê uma participatividade efetiva desses moradores em relação ao apoio da Defesa Civil. Eu queria comentar, primeiro, que realmente as sirenes são importantes, né? Porque elas salvam vidas naquele momento extremo ali. Mas eu acho, aí já do ponto de vista de engenheiro, né? Eu acho que a gente tem que dar um passo mais de ataque mais incisivo ao problema. A gente tem áreas que não têm condições de serem mantidas. A sirene está lá porque a gente já sabe que vai acontecer o problema. Então, é desconfortável falar sobre isso, porque muitas pessoas não gostariam de ser removidas, mas há áreas que precisam ser retiradas do nosso mapa, porque elas não são construídas dentro da engenharia para suportar não só chuva, mas é uma construção totalmente irregular. Que áreas são essas? São áreas de comunidades, né, que são construídas em encostas, em várias regiões do Rio, tanto na Zona Sul, como também em outras regiões mais distantes. A gente tem isso também na região serrana. Mas já existe um estudo, um levantamento, que favelas deveriam ser removidas? Eu não sei se... Existe a GeoRio, já tem um estudo desse, a gente tem um mapeamento, quais são as áreas de alto risco, que é exatamente onde ficam as sirenes, e é um trabalho de remover essas pessoas para uma área com médio risco ou baixo risco. Vou interromper vocês mais uma vez, porque a gente vai para o intervalo e volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute a prevenção de chuvas. A gente estava conversando com o Alexandre Cardeman, que estava falando sobre um mapeamento que existe já para a remoção de algumas favelas na cidade, não é isso? Então, existe as áreas de risco que foram mapeadas pela GeoRio, que é uma empresa
do município do Rio, que tem geólogos, e fizeram esse estudo já lá atrás, em 2010, e já tem feito há mais tempo, e tem feito essa manutenção. E eles mapearam essas áreas de risco, então tem área de risco alta, média e baixa. E essas áreas de risco realmente são áreas que a gente tem que ficar tomando cuidado. O centro de operações ele fica 24 horas, 7 dias da semana, olhando para essas áreas. É óbvio que se essas áreas não existirem, é menos uma área para eu poder olhar e poder dar atenção a uma outra situação, a um outro evento. Então, o Gerardo falou que realmente isso é uma situação que é importante, mas já é uma coisa mais a médio e longo prazo, é uma coisa mais custosa, mas é realmente áreas que, se a gente não tivesse eu estava olhando para outra atenção e dando atenção a outras situações. Agora, que áreas são exatamente as que favelas são hoje as que mais preocupam a prefeitura? Assim, a gente tem ali umas áreas de risco no Chapéu Mangueira, Babilônia, nós temos ali na Vidigal, Rocinha, então você tem ali na Zona Sul essas áreas, você tem na Tijuca, algumas áreas da Tijuca, isso tem tudo mapeado, existe esse mapeamento, isso está exposto, é transparente, acho que está dentro de um site que as pessoas podem ver, e assim, mas são áreas que realmente você vai precisar conversar com a população que está ali. E essa população, ela é fundamental que ela entenda que ela está em área de risco. Assim, porque ela precisa saber. A gente às vezes, o Gerardo estava falando que é uma coisa importantíssima. As pessoas têm que tomar consciência que pode acontecer com elas. Então, anteontem, quando começou a cair raio em Copacabana, eu vi as pessoas jogando futevôlei na areia da praia e o raio caindo do lado do mar. Então, essa pessoa, a gente avisa por e-mail, por chat, por SMS, mas essa pessoa tem que sair, a responsabilidade também é dela. Não dá para jogar tudo no colo do serviço público. A gente faz o máximo para avisar, mas precisa que a população entenda. E essa população de risco, ela tem que entender quando ela faz uma casa e ela faz outro andar e outro andar, ela está aumentando o risco dela. Porque ela está numa área ela é uma área que pode ter escorregamento, ela já tinha um peso, ela está triplicando o peso dela, botando mais gente dentro da casa e ela pode cair. Então, essa sirene é importante, porque se tocar, a pessoa tem que sair. É fundamental. A gente já ouviu vários casos que a pessoa, não vou sair porque eu estou dormindo, amanhã eu tenho trabalho. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser muito bem educado e a cultura tem que passar para os filhos, para os parentes. Isso é fundamental. O vizinho tem que avisar, olha, sai daí. Isso é porque depois esse próprio vizinho é que está pegando as pessoas que estão debaixo da terra. Então, isso é fundamental. Gerardo, como se resolver esse problema sem colocar a população em um outro risco, que é o risco social? Para onde vão essas pessoas? Isso. Primeiro, essa questão que ele falou aí da consciência situacional, que é o termo técnico que a gente usa na engenharia. Quando não se tem a consciência da situação que está, é como aquele avestruz que enfia a cabeça na areia para não ver o problema. Então, isso tem que mudar. É um traço cultural que já foi abordado aqui também, a questão na escola. Agora, há décadas que a gente tem problema com essas áreas. São décadas de história de desmoronamento. E o que acontece é que essas comunidades só crescem. Então, o problema é muito mais profundo e vai além até da questão das chuvas, porque viraram guetos perigosos, ameaçadores. Então, eu vejo isso, a gente olha os exemplos de países desenvolvidos, que são guetos, são áreas estratégicas, porque elas estão no morro, às vezes num local que tem uma visão melhor. Então, deveriam ser áreas ocupadas pelo poder público. Como? Temos um quartel da PM. Por que não colocar naquela área, construído de uma forma para resistir para a chuva, que é uma construção mais cara, e tirar as pessoas e botar no terreno onde é o quartel, construir um prédio, como é feito na Europa. Você constrói um prédio do governo para as pessoas morarem provisoriamente, catalogados, como uma moradia provisória. É claro que eu estou falando aqui de um grande projeto, mas a gente está passando por décadas e décadas e décadas e o problema só vai piorando por falta de coragem de enfrentar o problema. Essas áreas, elas não são compatíveis com o crescimento da cidade. São áreas que trarão problemas, custos, mortes e além do problema da segurança pública. Porque por serem áreas tão atípicas, tão fora do padrão do restante da cidade, se tornaram guetos, dominados por outros poderes que não
o poder público. Então, eu acho que é desconfortável, mas eu acho que as autoridades precisam encarar esse problema de frente e conversar e explicar, melhorar a consciência situacional. Olha a situação da violência, olha a situação dos riscos de enchentes, a higiene, toda a questão de precariedade e encarar esse, porque a gente tem casos, a UERJ, onde hoje a UERJ já foi uma comunidade e ela foi removida e lá tem uma universidade. Então, soluções assim são caras, mas ao longo de décadas não é possível que a gente não evolua, só ande para trás. Leandro, isso acaba caindo no colo da Defesa Civil, porque se não se resolve o problema, é a Defesa Civil que tem que tentar resolver depois. Exato. É muito parecido com esse paradigma da segurança pública, né? Que depois que você já tem um problema estabelecido, só resta intervenções policiais e todo aquele problema que a gente já vem observando ao longo dos anos. No contexto da Defesa Civil também é parecido. A gente tenta estar presente numa perspectiva, lógico, de prevenção em relação aos desastres e a gente tenta sempre fazer exercícios simulados, reforçar para os moradores a importância do mais rápido possível desocupar essas áreas e não avançar para áreas que eventualmente ainda não estão ocupadas. Todo esse problema a gente enfrenta e muitas vezes o acesso a essas comunidades é muito difícil, justamente em função dessas adversidades. Se a gente tem uma intervenção policial, por exemplo, é um dia que a gente vai ter que atrasar na nossa agenda em função dos trabalhos que a gente executaria naquela área. E a gente passa por uma situação muito complicada no Rio em relação à segurança. Algumas vezes a gente tenta entrar, por exemplo, em comunidades da Zona Norte, ali no Complexo do Alemão, alguns outros pontos da cidade. A gente não pode entrar enquanto está tendo uma operação policial. Então a gente vai ter que aguardar. Então são muitos problemas que perpassam nessa questão da prevenção que a Defesa Civil e a mitigação que ela tenta realizar nessas áreas. Novamente, a gente sempre tenta o estreitamento com essa população justamente para que a gente tenha o máximo de acesso possível a essas áreas e a gente tem conseguido lograr êxito nessa estratégia. A gente costuma dizer que a Defesa Civil é um dos órgãos da Prefeitura que mais tem acesso às áreas de risco. Muitas vezes um órgão ou outro sofre um pouco de dificuldade em relação a essa dificuldade de acesso a contatos. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma vistoria em um imóvel que ameaça desabar, ou então o risco de deslizamento, de barreira, a gente tem o contato com presidentes de associação de moradores, com pessoas que trabalham em igrejas, em creches, no local, e acompanham a Defesa Civil a realização desses trabalhos. Então, essa questão continua sendo difícil, mas a gente vem tentando vencer essas barreiras e realizar esse trabalho de prevenção e mitigação desses riscos nessas áreas. A gente está chegando ao final do programa e a gente vai dar um minuto para cada um de vocês fazer uma consideração final, começando com o Alexandre. Então, eu acho que é fundamental, assim, a prevenção, como a gente falou, o engajamento da população com a comunicação. Então, as pessoas têm que se acostumar a ouvir a nossa comunicação. Então, eu peço para entrarem dentro do Facebook do Centro de Operações, do Twitter do Centro de Operações, nos SMS, que são fundamentais, que a gente está avisando a população. Então, ali a gente tem um canal de comunicação e interação com a população, para que a população possa receber os informes que a gente vai mandando através da nossa assessoria de comunicação, anteriormente, como a gente tem alertado, antes da chuva acontecer, durante a chuva, e quais são as prevenções que eles têm que fazer. Procurar lugar seguro, lugar que não tenha algo que possa cair um raio, uma árvore, um lugar de praia. Então, a gente tem dado essas informações e eu acho que é importante que a população vá no Facebook do Centro de Operações e no Twitter do Centro de Operações e receba essa informação que a gente tem mandado isso o tempo todo. O Alerta Rio também tem um aplicativo e o Centro de Operações está começando a fazer o aplicativo dele também para avisar a população. Gerardo Portela. Eu reforço o posicionamento aí do Alexandre, do Leandro, em relação à necessidade de mudar a cultura, né? Entender que para fazer frente a grandes fenômenos naturais como esse, nós precisamos trabalhar juntos, em equipe. As autoridades que têm o poder de coordenar aquilo tudo e o cidadão também, um ajudando o outro. E preciso mudar a cultura de que é uma fraqueza falar do problema. Não, a gente tem uma grande chuva, a gente tem uma adversidade pela frente e se nós falarmos sobre isso,
nós vamos nos preparar melhor, vamos sim, vez por outra, tirar a criança da aula ou retardar a nossa chegada ao trabalho ou trabalhar de casa com a tecnologia de hoje, e depois pode ser que não venha a chuva. E daí qual o problema? Isso é bom. O ruim é quando a chuva vem e a gente não faz nada porque acha que nada vai acontecer. Então essa mudança de cultura é que vai trazer um resultado, até para cobrar melhor as autoridades, né? A gente só chororô não resolve, tem que saber cobrar. Então se a gente faz o nosso trabalho, a cultura melhora, evolui e a gente vai ter uma cultura de prevenção superior à de reação. Leandro. A gente na Defesa Civil sempre diz que a Defesa Civil somos todos nós. Então, como já foi muito bem colocado aqui, todo mundo tem uma participação nas estratégias de prevenção aos desastres, acidentes. Então, todas as vezes que a Defesa Civil manda um alerta para a população, através do SMS que o Kardeman comentou, todas as vezes que a gente consegue fazer um trabalho em relação à conscientização desses moradores que vivem em áreas de alto risco de deslizamento, a gente conta não só com a força institucional, mas com a adesão e o engajamento da população. Então, a Defesa Civil somos todos nós, inclusive a própria imprensa, que ajuda a disseminar os alertas. Todas as emissoras, quando repassam um alerta da Defesa Civil, elas estão multiplicando essa estratégia de prevenção. Então, a gente sempre reforça que, uma vez que a Defesa Civil somos todos nós, é importante cada vez mais incluir na pauta do dia a dia a questão da prevenção. Muito obrigado a participação de vocês, acho que ajudou a esclarecer aí as dúvidas que as pessoas tinham e têm sobre prevenção de chuvas. Até o próximo Rio TV Debate.